Bom dia, meus irmãos. É muito bom estarmos mais uma vez aqui neste templo como Igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aí vivendo um período, de carnaval, então muitas pessoas estão fora viajando, inclusive o pastor Israel, que desde segunda-feira passada está na viagem a Israel. Ele já mandou umas fotos ontem à noite, já ali do Egito, da Jordânia, provavelmente deve estar saindo agora lá para Jerusalém, para Israel. Eu vou ver ali com o Jean se a gente consegue passar algumas dessas fotos que ele passou, e dentre as várias fotos tem uma de um beduíno num celular. Os irmãos imaginam, até o celular já chegou lá, Então, e é interessante que ele está fora do camelo. O Roberto esteve lá, não sei, mas provavelmente deve ser proibido atender celular em cima do camelo, porque ele desce do camelo e senta na areia para atender o celular, De repente deve ter alguém lá multando quem atende celular em cima do camelo. Mas é muito interessante, as fotos, quem teve a oportunidade de ir lá, como o Roberto, viver essa experiência, de andar ali nas Terras Santas, deve ser realmente algo marcante, na vida, daqueles como nós que servimos e caminhamos junto a Jesus Cristo. Então, são essas as informações com relação a essas viagens, e nós temos aí uma semana pela frente. Hoje à noite, é importante que os irmãos saibam que a nossa igreja não tem programação hoje à noite, já é tradicional da nossa igreja, sempre no período de carnaval, não termos a programação à noite. Nós estamos tendo, desde sexta-feira, aqui as programações na nossa igreja da concentração do impacto de carnaval da Convenção Batista Carioca. Então, o pessoal tem se concentrado aqui para sair lá para Presidente Vargas. Então, hoje à noite vai ter culto, os irmãos podem ver aqui, está montado aqui esses instrumentos, que é o culto que eles fazem aqui. Se você quiser vir para orar, para participar desse culto, não há nenhum problema, mas a programação não é uma iniciativa da nossa igreja, Então, nem hoje, nem amanhã à noite também não teremos cultos realizados pela Igreja Batista Curuçá, mas sim pela Convenção Batista Carioca, esse evento do impacto de carnaval. Então, não esqueçam, porque todo ano vem gente aqui, para o culto, e não tem o culto tradicional da nossa igreja, ok? Nós gostaríamos de conhecer aqueles que estão nesta manhã, que fizeram aniversário durante a semana, de nascimento, de batismo, de casamento, alguma data significativa que queira agradecer a Deus nesse instante. Existe alguém nessa condição? Não havendo, nós gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda ou terceira vez. Existe alguém assim? Poderia ficar em pé. Nós vamos, não se sentem enquanto não receberem um abraço, da nossa igreja. Se sintam bem-vindos entre nós. Que vocês possam, assim como nós, sentir a presença de Deus em nossas vidas nesta manhã. Nós vamos, então, dar continuidade ao nosso culto, Agora, os irmãos podem baixar as suas cabeças, nós vamos ouvir uma música que vai nos introduzir na continuidade do nosso culto. Na programação dos aniversários da igreja, meus irmãos, nós tivemos o pastor Novaes, nos falando na sexta e no sábado, e uma das falas dele que marcou
a sua presença aqui foi da nossa relação com Deus durante o culto, né? Porque por mais que a gente, né, tenha crescido na igreja e tenha ouvido isso várias vezes, a impressão que dá é que às vezes o nosso sentimento, né, quando nós estamos reunidos num templo como igreja, é de que nós estamos aqui para assistir a um culto. E essa fala dele foi interessante, né, e marcou, porque o único assistente deste culto é Deus, né? Todos nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Tantas pessoas que estarão aqui, a irmã ali no órgão, né, eu aqui dirigindo, o pastor Roberto pregando, a irmã Rosana ali no piano, nosso irmão aqui na câmera, o pessoal que vai cantar, que vai tocar. Todos nós, assim como você, não estamos aqui para assistir, mas sim para prestar um culto a Deus. Então você não é um assistente, você está aqui para prestar um culto a Deus. O único que vai assistir ao nosso culto é Deus, né? E o versículo que nós vamos ler agora, que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim, ó: quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenho dúvidas de que estarei ali. Então Deus está aqui entre nós, é Ele quem está assistindo ao nosso culto, a este culto que nós vamos prestar a Ele. Vamos ler todos juntos? Quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenho dúvidas de que estarei ali. Vamos nos colocar em pé e vamos, dentro desse sentimento de estarmos prestando um culto ao único e verdadeiro Deus, cantar: ó, vinde adorar. Cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Ser engrandecido é o que nós vamos cantar nesse instante. Te exaltarão.
Pai querido, nós te somos gratos porque o Senhor é um Deus que merece o nosso louvor e é o Senhor que nós queremos engrandecer nessa manhã. Louvado seja o teu nome pelo que o Senhor é, louvado seja o teu nome pelo que o Senhor faz e principalmente pela salvação que nós temos em teu Filho Jesus Cristo, pela tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, os irmãos podem se sentar. Nós vamos ter agora uma participação do nosso trio, que vai cantar Sou de Cristo, né? Uma afirmação que eu espero que todos que estão aqui nesta manhã possam fazer do fundo do seu coração, né? Que já tenham entregue as suas vidas a Jesus Cristo e possam dizer: eu sou de Cristo Jesus. Eu creio naquela cruz, minha alma se alegrou com o toque de Jesus. E se a noite escura insiste em me afligir, sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Ele me deu a paz. Pelo dom da fé eu vi o amor de Deus o Pai. E se problemas surgem e penso em desistir, sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Pode a tempestade me afligir e o céu cair, Cristo vai chegar, transformar a noite em luz, vai provar mais uma vez que posso crer na cruz. Sou de Cristo, sei que sou. Sou de Cristo, sei que sou. Muito bom, né? Podemos ouvir músicas que falam aos nossos corações, e essa afirmação é uma afirmação fundamental para o ser humano, né? Essa certeza de que é de Cristo Jesus. Nós vamos ter o nosso momento de fidelidade nesse instante, e esse é o momento em que nós temos a oportunidade e o privilégio de reconhecer diante de Deus a nossa dependência dEle. Nós temos enfatizado aqui que nós não barganhamos com Deus, nós não plantamos, nós não trazemos semente, nós não trocamos com o Senhor. O nosso único sentimento nesse instante é um sentimento de gratidão, um sentimento de dependência de Deus, porque eu reconheço que nada sou sem o Senhor. Assim como o salmista lá no Salmo 3, quando ele diz que ele se deita, ele dorme e ele torna a acordar, porque o Senhor o sustenta. Esse deve ser o nosso sentimento também nesse instante. Não de querer, vou trazer alguma coisa para receber algo em troca, né? Eu vou trazer um pouquinho, vou trazer uma semente para depois essa semente germinar, crescer e aí eu colher os frutos dessa semente. Não, nós já somos abençoados por Deus. Nós reconhecemos isso, e aí a gente tem esse momento especial durante os nossos cultos, em que nós temos a oportunidade de demonstrar isso através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Então, se você veio preparado nesta manhã, né, para trazer, né,
o seu reconhecimento diante de Deus. Nós vamos ouvir uma música e você vai ter a oportunidade de fazê-lo. Gostaria só de, mais uma vez, falar para os irmãos que às vezes as pessoas não conseguem compreender qual é a dinâmica da nossa igreja, né? A gente está com o nosso templo aberto praticamente a semana toda, recebendo pessoas aqui no nosso salão Allen, concursos. Nós temos uma dinâmica de distribuir em torno de 1.500 quilos de alimentos durante o mês. Nós temos missionários praticamente em todos os continentes e temos uma dinâmica aqui na nossa igreja de assistência, de ajuda, tudo isso proporcionado pela fidelidade dos crentes, pela sua fidelidade. Nós temos um ar-condicionado ligado, nós temos as luzes, nós temos toda essa estrutura. O governo não nos banca em nada. É você que sustenta esta obra. E isso vem do seu dízimo e da sua oferta. Eu me lembro muito bem quando, lá no quartel, quando a gente falava sobre questões de igreja, e você deve ter enfrentado isso também, uma das coisas que mais nos atacam é com relação ao dízimo, né? Você fica sustentando a igreja, você fica aí tirando dinheiro do seu salário para você dar para a igreja. É o ponto que eles tentam nos atacar, né? E eu, conhecendo a vida dos meus colegas, sabia que muitos deles passavam noites e noites bebendo em boates, gastando dinheiro com cigarro, gastando dinheiro com bebida, gastando dinheiro com prostitutas. E eu falava, olha, eu garanto para você que o que eu devolvo lá na igreja não chega nem perto de tudo aquilo que você gasta nessa sua vida devassa. Então, você não me atinge quando você fala que eu estou devolvendo, que eu estou te dando dinheiro para a igreja. Eu posso até, segundo o seu raciocínio, estar dando dinheiro para a igreja, mas você dá muito mais para coisas que não são úteis para a sua vida, que só destroem a sua vida. Eu, pelo menos, tenho certeza de que o dinheiro que eu estou ali devolvendo, ele é empregado numa boa causa. Vidas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas, saindo e tendo a oportunidade de se libertar dessa prisão em que você está. Então, eu tinha a oportunidade eu tinha esse argumento, né? Porque é uma das coisas que mais nos atacam é justamente nesse ponto. E conhecendo a vida deles, eu sabia que eles gastavam muito mais dinheiro do que eu devolvia a Deus aqui no meu dízimo e na minha oferta. Então, se você veio preparado nesta manhã, enquanto nós vamos ouvir uma música, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta à casa do Senhor. Os irmãos podem levar as salvas. Nós vamos ler agora essa expressão do salmista no Salmo 139, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. O salmista está desejoso que Deus vá no fundo do seu coração para conhecer os seus sentimentos mais íntimos, né? Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê o que tem tirado a minha paz, o que tem me perturbado. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.
O desejo do salmista é que ele possa estar nos caminhos do Senhor. E para isso ele faz essa oração, de que Deus sonde o seu coração, vê o que está inquietando, o que está perturbando, o que está tirando a sua paz, o que está interferindo no seu relacionamento com Deus. Que essa também possa ser a nossa oração, o nosso desejo, de que todas as nossas imperfeições, tudo aquilo que esteja pedindo de prestarmos um culto verdadeiro, um culto em espírito e em verdade, de nos aproximarmos mais de Deus, de buscarmos mais a Deus, possa ser retirado das nossas vidas. Toda inquietação, toda perturbação. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, se você está em paz com o seu coração, ou se você está aflito por causa de algo que está acontecendo na sua vida, na vida da sua família, alguma enfermidade, algum problema financeiro, problemas de relacionamentos, problemas que são oriundos deste mundo em que vivemos e dos quais nós não podemos nos livrar. Mas nós temos esse grande privilégio de, em meio às nossas lutas, em meio às nossas provações, podermos colocar tudo aquilo que nos aflige diante do trono da graça de Deus. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos cantar "Sonda-me, ó Deus". E você, que entrou aqui nesta manhã e que quer colocar diante do Senhor, do verdadeiro e único Deus, o teu problema, a sua dificuldade, você vai ter a oportunidade de se colocar em pé, de se ajoelhar, de vir aqui à frente, manifestando a sua dependência e impotência diante do obstáculo que você tem pela frente, e colocando diante de um Deus, do único Deus, que pode dar solução a todos os nossos problemas. Então, se você desejar, então durante o cântico, você pode vir aqui à frente, você pode se ajoelhar, você pode se levantar, e logo em seguida nós estaremos orando e colocando diante de Deus as nossas aflições. Eu vou convidar o irmão Paulo, diácono da nossa igreja, para que esteja aqui ao meu lado, e ao final do cântico ele vai orar e vai interceder por nós diante de Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque nos deste mais um ano de nossa vida. Nesse dia, Senhor, te agradecemos que estamos aqui, numa época em que o povo está descontrolado, procurando se divertir de qualquer maneira e a qualquer custo, e nós nos entristecemos com isso, porque sabemos qual é o resultado de todos esses pecados que serão cometidos nessa época.
Por outro lado, estamos satisfeitos porque um grupo enorme de jovens e até adultos, ontem eu fui testemunha disso, estava aqui no Colégio Batista, em número muito elevado, e vão se espalhar pelos 4 cantos da cidade, buscando salvar almas perdidas. Graças te damos por isso, Senhor. Também te damos graça porque mesmo num dia como o de hoje, estamos aqui para prestar esse culto a Ti, o culto que fazemos em espírito e em verdade. Agora, Senhor, queremos rogar pelas pessoas doentes da igreja, que são muitas, rogar pela vida da mãe da Bernadette, que está aqui conosco, que nos disse que sua mãe está já hospitalizada, em estado passando mal, e nós rogamos para que ela possa ser atendida pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Também queremos pedir pela irmã Zeli, que perdeu a sua irmã, e nós nem sabíamos disso, soubemos pela leitura do boletim, e, Senhor, pedimos que Tu possas consolá-la e a todos da sua família, o Milton também. Ó Pai, tanta coisa temos para Te agradecer, mas realmente a maior bênção que podemos receber das Tuas mãos é a salvação imerecida em Cristo Jesus. E esta salvação é que nós desejamos para todos aqueles que estão ao nosso redor, e por isso nós lutamos para que possa acontecer na vida dessas pessoas. Tantos e tantos, até nas nossas famílias, há pessoas que precisam do Teu amor para que elas se dirijam para Ti, que o Espírito Santo esteja com elas, movendo seus corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa nossas faltas e fraquezas, livre de todo mal. Em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, nós vamos ter mais uma participação do trio cantando Ele Ama Você. Uma grande verdade, mais uma, né? Às vezes nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos sozinhos, nós temos a impressão de que todos nos abandonaram, nossos parentes, nossos amigos, mas a grande certeza que a Bíblia nos traz é que Deus nos amou primeiro. Ele amou você com tamanha intensidade, que Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo para que morresse em seu lugar. Isso é algo que faz toda a diferença no nosso modo de enxergar Deus. Deus te ama, não tenha dúvida com relação a isso. Mas Deus o futuro vê.
você. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Só o nosso Deus é fiel, sabe o que é melhor para você. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Mas se você não ver o amor do meu Deus, mesmo assim Ele ama você. Então, nós vamos chamar o pastor Roberto para que esteja aqui conosco. Ele vai ser o pregador desta manhã. Deus com certeza já falou o seu coração, aquilo que Ele vai colocar para nós nesse instante. Que Deus possa abençoá-lo, Roberto, que você seja um instrumento de Deus para nós nesta manhã. Pois é, tenho muito tempo, vocês vão me ouvir bastante. Mas, meus irmãos, vendo ali as fotos do pastor Israel, depois eu vou ter a curiosidade, obviamente, de perguntá-lo, né? Porque eles cobram mais ou menos em torno de $2, né, Edival, para tirar uma foto com eles, sozinhos, ou com o camelo. E o nosso pastor, eu vou querer saber se ele pagou os $2 para eles ali, porque foram duas fotos, né? Uma com o beduíno e a outra com o camelo, né? Mas é um passeio assim fantástico. Eu acho que quem tem condições de ir, vale a pena. Eu estou com o meu coração apertadíssimo, porque eu tenho olhado essas fotos, e tem me mandado e brincado comigo, né? Pelo e-mail, e eu fico assim, com o coração apertado. Eu podia ter ido de novo, mas a gente sabe que também é um passeio que é caro, né? Uma viagem cara, e a gente tem que fazer, né? Um ano, daqui a 20 anos a gente faz de novo, mas vale a pena a gente fazer um esforço e estar lá naquele local, onde a gente pode presenciar coisas que não dá nem para contar para os irmãos. Mas eu estou brincando, eu não vou falar muito não. Eu não sei se eu tenho ficado, se eu estou envelhecendo, obviamente, né? Vou fazer 47 anos agora em outubro, não parece que sou mais idoso, né? Uma pessoa outro dia chegou para mim e disse o seguinte: nossa, mas o senhor tem a minha idade. E eu perguntei: quantos anos a senhora tem? 60. E eu falei: poxa, mas é muito parecido mesmo com a sua idade, estou bem próximo. Mas o tempo vai passando e o nosso coração vai ficando assim, não sei se mais mole, a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo que algumas coisas que a gente fez no passado, a gente não vai voltar a fazer, porque isso não é bom para a nossa vida, né? A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai aprendendo com o tempo, e eu tenho chorado mais, eu tenho me derretido mais. Eu sempre fui uma pessoa que chorei com a emoção, eu me emociono, eu choro, eu começo a pregar, me dá vontade de às vezes chorar também, nas palavras que o Senhor fala ao meu coração naquele momento. E às vezes sozinho, dentro do carro, dentro da minha casa, ou com a minha família, ou com alguns amigos, às vezes sai essa vontade de expressar
a alegria do Espírito Santo de Deus na minha vida, essa vontade de viver cada momento como se fosse o último, e eu não acho que eu esteja errado com essa visão de procurar viver intensamente a vida, e eu tenho conseguido, ao passar do tempo, perceber o quanto Deus tem sido bondoso e misericordioso comigo, o quanto que Deus tem sido amável comigo, o quanto Deus tem sido tolerante comigo, o quanto Deus tem sido persistente comigo, como o Senhor tem sido persistente comigo, quantas coisas que eu faço, vou dizer agora, parafrasear o apóstolo Paulo, e eu não queria fazer, mas eu faço, e mesmo assim o Senhor tem usado de misericórdia, pastor João, comigo. Deus tem sido benevolente comigo. Meus irmãos, e esse choro é exatamente para expressar a alegria de poder sentir a presença de Deus na minha vida. Seja por qualquer circunstância que eu esteja passando, eu sinto que Deus está no controle da minha vida. E é sobre essa alegria, sobre essa perspectiva, sobre essa vontade de tentar acertar a cada dia, de tentar viver como se hoje fosse o último dia, mas com alegria, com aquela possibilidade de dizer como eu amo o meu Senhor, e eu vou seguir em frente apesar das minhas dificuldades e das minhas falhas, porque o Senhor está comigo, Ele é o meu presente diário, que eu gostaria então de, pouco tempo, comentar com vocês a respeito de Filipenses, capítulo 3, verso de 12 ao verso 21, Filipenses 3, 12 e 21. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com um padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor Deus, em que nós nos encontramos aqui na Tua casa, na Tua presença, te peço, Senhor Deus, que aquelas coisas que estão dentro do nosso coração, que porventura estejam atrapalhando, Senhor Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, que isso seja retirado de nós. Queremos unicamente ouvir a Tua palavra, unicamente ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Ó Deus, desde o início desse culto, sentimos a Tua presença aqui. Permaneça, Senhor Deus, no nosso meio e fale aos nossos corações. Eu sei, Senhor Deus, que sou um homem errante, mas o Senhor tem colocado a Tua palavra nos meus lábios. Perdoa-me, ó Pai, e eu te peço, fale primeiramente ao meu coração. Diga, Senhor Deus, aquilo que Tu queres a mim e fale à Tua igreja conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, que possamos sair da Tua casa, Senhor Deus, radiantes pelo poder que há em Cristo Jesus, radiantes pela alegria que há no Teu Santo Espírito, radiantes, ó Deus, pelo
pela paz que há sobre cada um de nós advinda de Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda há tempo de persistir. Eu fico pensando muito nessa questão da persistência e observo que algumas pessoas são bem mais persistentes do que outras. Algumas pessoas procuram viver de uma forma mais insistente, insistem mais em tentar chegar ao seu objetivo. E lá em casa isso é notório porque um dos meninos, e é bom a gente dar exemplos de dentro da nossa casa, que a gente convive com eles e sabe o que cada um pensa e o que cada um quer, o que cada um sente. Ao longo dos anos a gente vai percebendo essas coisas nos nossos filhos. E um dos meninos, eu não vou dizer o nome, óbvio, é mais persistente do que o outro. E um pede uma coisa, eu digo não. Aí o outro chega e diz o seguinte: pai, dá para fazer isso? Eu: não, meu filho, seu irmão já veio e já me pediu para que eu fizesse, mas eu não vou fazer nesse momento. Ah, mas pai, fica com aquela persistência até quebrar o teu coração. É impressionante. Outro dia nós estávamos passeando e eles queriam um telefone desse mais novo, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, E eu falei: rapaz, mas esse negócio é muito caro, entendeu? Tudo bem, então no aniversário de vocês eu dou um para os dois, Vocês ficam com um telefone e dividem. Poxa, mas o senhor é muito pão duro, é um para cada um, E ficaram tentando, até que um se separou, foi para o canto e o outro ficou. E eu já percebi a malandragem deles. Um sabe que o outro é mais persistente, igual o nosso time, Rui? Sabe que é persistente. E ele ficou ali: pai, mas eu tenho que fazer isso, esse telefone é assim, ele faz isso, ele faz aquilo outro, caramba, vai no espaço e volta. Quer dizer, colocou toda uma circunstância, que eu falei: rapaz, mas você é muito persistente, você chega a ser enjoado. Eu falei: eu vou começar a pensar então no caso de dar para os dois. E o outro então se reuniu com ele, já esboçou um sorriso. Meu irmão conseguiu. Nós devemos, meus irmãos, persistir quanto àquilo que nós almejamos. Nós devemos persistir quanto àquilo que pretendemos. E dentro dessa visão espiritual que o apóstolo Paulo vem colocando dentro desses versos que nós acabamos de ler, ele fala que nós devemos persistir em acompanhar os passos de Cristo e lutar para não voltarmos ao que antes éramos, perdidos e sem um objetivo. Devemos lutar para alcançar o objetivo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o passo que eu tenho dado todos os dias para estar perto do meu Senhor? Eu tenho então que abdicar de algumas coisas. Eu tenho que viver de uma forma diferente. Isso não se dá da noite para o dia. Algumas pessoas conseguem captar isso rapidamente, outros não, levam alguns anos para poder captar esse desejo do Senhor, mas não implica em dizer que este, por ter uma dificuldade maior na sua persistência, que Deus não está ali com ele ajudando a atravessar os momentos de dificuldades ou os momentos que às vezes nós nos encontramos abalados pelas circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo, então, ele procura nos ensinar que devemos seguir com um caminho certo, procurando o Senhor, seguindo em direção ao Senhor, não importa o que estejamos passando, mas que devamos, então, caminhar, não devemos desistir. Persistam na caminhada junto ao nosso Senhor, junto ao nosso Salvador. Hoje nós estamos aqui, reunidos como igreja, como diversas outras igrejas estão. Muitos estão, como o irmão Paulo disse, no mundo, vagando por aí, pulando, vivendo uma vida em desarmonia com aquilo que o Senhor deseja.
Meus irmãos, mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Se nós estamos aqui, nós somos persistentes naquilo que nós queremos. Nós queremos servir ao nosso Senhor, nós queremos glorificar ao nosso Senhor. E quantos também não estão aí, como o irmão próprio Paulo disse, anunciando o Evangelho nesse momento, há muitos que caminham pelo mundo sem saber da existência do nosso Senhor. Devemos persistir então na oração, para que Deus possa estar tocando naquelas almas, tocando naqueles corações, para que eles possam se despertar para essa vontade de servir ao Senhor, para essa vontade de caminhar junto ao Senhor. Quando nós então caminhamos em direção ao nosso Deus, muitas vezes nós nos deparamos com algumas coisas que possam estar naquele caminho para impedir a nossa caminhada, para que possamos então perceber que aquilo é algo ruim para as nossas vidas. Não devemos perder o foco, Cristo. Se nós então tropeçarmos, devemos erguer a nossa cabeça, seguir forte para o caminho, rumo a Cristo Jesus. Outro dia eu estava conversando com o pastor Israel, lá no seu gabinete, a respeito da necessidade de vivermos uma vida de santificação. Estava eu caminhando então ali pela Rua da Quitanda, onde eu trabalho, e indo em direção a um restaurante, quando de repente uma pessoa vem e toca no meu ombro, segura nos meus braços e diz: pastor, como está o senhor? E eu olhei para o lado e não reconheci aquele irmão. E eu perguntei: eu vou bem, e o irmão como está? Aí ele falou assim: eu estou bem, muito bem, que bom, o senhor está bem, caminhando pela cidade e tal. Começou a bater papo comigo e eu não sabia quem era. É muita gente, e é um pastor que há muitos anos eu não me encontrava com ele. Eu nunca tive muita liberdade em conversar com ele, mas ele tocou nos meus ombros. Ele tocou nos meus ombros, e ele poderia ter tocado nos meus ombros, não para me perguntar como eu estava, mas ele poderia tocar nos meus ombros para dizer: mas você de fato é um pastor, agindo dessa forma? Eu poderia estar caminhando por aquela rua, e poderia estar fazendo algo que não agradasse ao Senhor, mas o meu alvo é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que caminhar olhando para Cristo, e se por um acaso eu me deparar com alguma situação difícil, eu devo parar, analisar, refletir e pedir socorro ao meu Senhor. Eu não posso, como diz na palavra, evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninhos na minha cabeça. Eu não posso dizer para os meus olhos: não olhe para a esquerda, mas eu posso impedir a minha cabeça de ficar com os olhos fitos ali naquela direção, fitos naquela direção. Eu não posso evitar de olhar para uma menina bonita e admirar a sua beleza, mas eu tenho que saber que eu tenho uma família e que eu amo a minha esposa e amo os meus filhos, e eu tenho que preservar a minha família. E acima de tudo, tenho que ter temor ao meu Senhor. Isso é se desviar. Posso me deparar? Posso me deparar. Você pode se deparar? Você pode se deparar, mas qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Mais adiante, o apóstolo Paulo vem dizendo também o seguinte: devemos contornar os caminhos que nos permitem errar o alvo. Todo cuidado é pouco, encontramos diversos desvios na nossa trilha, mas os nossos olhos devem estar abertos, e o Espírito Santo a nossa bússola. O pecado nos leva a caminhos perfumados, seu aroma é viciante. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele continua dando uma lição para cada um de nós.
O pecado, ele é viciante, o pecado ele é agradável. O pecado ele não é ruim. O pecado ele tem um aroma totalmente diferente. Ele é aprazível, ele nos atrai, mas é necessário que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Devemos também procurar a maturidade em Cristo Jesus. Ser maduro é viver uma vida de equilíbrio e de temor ao Senhor, buscar ao Senhor todo santo dia. Essa maturidade, ela não surge, como eu disse há pouco, de uma hora para outra. A gente vai adquirindo essa maturidade aos poucos, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Se a caminhada está difícil, você deve então parar, descansar e pedir ao Senhor para que Ele faça acampamento com você, ali onde você então parou. Se você tem alguma dificuldade em acelerar o seu passo, em acelerar a sua caminhada, pare e suplique a Deus para que Ele esteja ali fazendo acampamento no seu parar, no seu descansar. Eu não consigo andar muito rápido. Quando eu estou numa caminhada, mas eu tenho uma dor profunda na minha perna, nas duas pernas. Dói profundamente. E às vezes, quando eu estou indo para o escritório já atrasado, correndo por meio ali da Avenida Rio Branco, às vezes eu sou obrigado a diminuir os passos, porque eu sinto muitas dores na perna. E essa semana, a minha esposa me ligou pedindo uma carona, e então estava ela lá na cidade, e eu disse: vá para o estacionamento que eu vou me encontrar com você. E no meio da avenida, olhei e vi José bem adiante. Então, eu pensei, vou acelerar os meus passos para alcançar a Josimere. E eu comecei a caminhar aceleradamente para tentar alcançar a Josimere. E eu não consegui porque as dores na perna eram profundas. E eu peguei então a tecnologia, liguei para ela. Ela estava a uns 100 metros de dianteira. Falei: pare onde você está, que se você olhar para trás você vai me ver. E ela então parou, olhou para trás, me viu, eu acenei para ela e ela ficou ali me esperando. Pois o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você nessa manhã: se você não está conseguindo caminhar, se você está tendo dificuldade para caminhar, se você está sentindo dores nas suas pernas, se você está sentindo o seu coração bater mais forte, porque você não está conseguindo prosseguir, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você nessa manhã: pare, porque Ele está acenando para você, dizendo: eu estou te esperando, aguarde, não precise correr, não precise se afobar, porque eu vou parar e vou te esperar, eu vou parar e vou abanar a minha mão para você, eu vou parar e vou aguardar você chegar perto de mim. Ou melhor, meu filho, se você não consegue caminhar até mim, eu vou caminhar em direção a você, eu vou seguir com os meus passos da minha vida. Esse é o querer do Senhor para com cada um de nós. Esse é o presente que o Senhor guarda para cada um de nós. É você esperar o Senhor se você não está conseguindo prosseguir. Se a sua perna está doendo a tal ponto, peça-o para que Ele venha em sua direção. Não impeça que o Senhor pare. Não peça para que Ele pare, mas diga: venha, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a atravessar essa jornada. Meus irmãos, como é triste chegarmos em algum lugar onde nada há, em algum lugar onde não podemos dizer: glória a Deus, porque o meu Senhor está ali. Ontem eu fui visitar uma pessoa com 86 anos de idade, numa cama, tendo alguma dificuldade de entender e alguns momentos de lucidez.
e eu peguei naquelas mãozinhas tão frágeis, fiz um carinho na sua cabeça. A família do meu lado, nenhum com Cristo Jesus no coração, nenhum com Cristo Jesus no coração. E ela disse o seguinte para mim, 86 anos, respirando com dificuldade: Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Falou 3 vezes: Deus não gosta de mim. E aquilo entrou no meu coração de uma forma tal que eu fiquei me perguntando e perguntando a Deus: Senhor, o que eu posso fazer por essa senhora? Me ajude, abra, Senhor Deus, uma porta para que eu possa entrar e falar do teu amor. E eu disse para ela: o Senhor gosta da senhora sim, porque do contrário, a senhora ainda provavelmente estaria sofrendo de uma forma muito ruim. E eu virei: olhe para a sua família, todos ao redor aqui da sua cama te dando suporte, todos cuidando da senhora. E ela virou novamente, olhou para mim e tornou a dizer: eu quero morrer, eu não quero viver mais, eu estou sofrendo muito. Nesse momento, a filha, uma pessoa que eu não esperava, virou-se para mim e disse: você pode orar pela minha mãe? Você pode orar por ela? E eu disse para ela: se ela permitir que eu ore, eu vou orar. E eu tornei a pegar em suas mãos frágeis, cheguei bem perto do seu ouvido e perguntei: eu posso pedir ao nosso Deus para continuar cuidando da senhora? Ela virou para mim e disse: pode, ore por mim. Aí eu não perdi tempo, fiz uma oração e pedi ao Espírito Santo de Deus que estivesse cuidando daquele coração, que estivesse removendo daquele coração alguma coisa que pudesse estar impedindo aquela senhora de aceitar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então eu disse para ela: eu vou voltar durante a semana e peço aos irmãos, orem para que a palavra do Senhor possa penetrar naquele coração, porque ela não tem um alvo, ela não conseguiu alcançar nesses 86 anos de idade o alvo, está chegando ao fim e não sabe para onde vai. Mas Ele me ama, Ele ama a você, Ele me ama, Ele ama a você. Nós vamos ouvir mais uma vez o trio e eu vou dar sequência à mensagem. Temos que entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor e confiam sem temor. Deus sabe o que é melhor para nós em nosso caminho. Se pelo vale da morte está a passar, sozinho jamais ficará. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom para ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você.
os planos do Senhor vão muito além dos altos céus. Se a sua esperança já se foi, busque a Deus em seu viver. Nós vemos o presente, mas Deus o futuro vê. Pois com seu doce amor Deus cuida de você, e dele você vai ser. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Só o nosso Deus é fiel, sabe o que é melhor para você. Deus é perfeito, incomparável. Deus é tão bom pra ser cruel. Se você não pode ver o amor desse Deus, mesmo assim Ele ama você. Mas se você não ver o amor do meu Deus, mesmo assim Ele ama você. Sim, o Senhor me ama, o Senhor te ama. E para encerrar, o apóstolo Paulo vem então no verso 18, dizendo que nós não devemos ser inimigos da cruz de Cristo. Devemos ser exemplos de verdadeiros homens e mulheres que amam ao Senhor. E para alcançarmos o alvo, devemos viver uma vida de elevado padrão, padrão moral, padrão espiritual, e não como inimigos da cruz de Cristo. Será que eu posso dizer nessa manhã que eu tenho procurado viver uma vida de elevado padrão moral? Será que eu posso dizer nessa manhã que eu tenho procurado buscar um elevado padrão espiritual? Será que os meus filhos podem olhar para mim e dizer: eu não farei isso porque eu tenho meu Pai, o meu Senhor, Salvador Jesus Cristo, como exemplo na vida do meu Pai, e isso eu não vou fazer? Será que eu tenho capacidade de dizer que dentro do meu trabalho mantenho um elevado padrão moral? Eu tenho que persistir na busca do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque como o trio acabou de cantar, Ele ama você, Ele me ama, mas eu devo procurar seguir ao meu Senhor com esses elevados padrões. Meus irmãos, nós não somos crentinhos, nós fomos lavados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Eu não posso ser um crentinho qualquer, eu não posso ser um frequentador de templo qualquer, eu tenho que ser um seguidor de Jesus Cristo, porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para que eu pudesse ter a esperança de um dia estar face a face com Ele, mas eu tenho que viver esse alto padrão do lado do meu Senhor, aqui na terra, diante de você, diante da minha família, diante dos meus amigos. E é esse elevado padrão que às vezes
nós titubeamos, às vezes nós não queremos, mas é necessário quando nós paramos para lembrar o alto custo que foi dar a sua vida para que pudéssemos então sermos salvos. Estejamos debaixo do domínio do Senhor, assim alcançaremos o nosso alvo, Cristo Jesus e a vida eterna. Passei do tempo, mas eu creio que o Senhor tem para mim, para a minha vida e para a sua vida, muitas coisas boas, muito o que desfrutar ao lado do nosso Senhor, muito o que buscar ao lado do nosso Senhor. Não vamos esperar o tempo passar, chegar aos 92 anos para tentar essa caminhada, aos 100 anos, aos 110 anos. Vivamos hoje com a alegria do nosso Senhor em nossas vidas, a cada minuto, dizendo: Senhor, Tu és o meu alvo, e eu vou em busca de Ti a cada dia, a cada momento. Cantemos então essa música que fala tão profundamente ao meu coração e falha também ao seu. E ela diz: perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para Te servir, se em meu agir o Teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em Teu caminho não segui, se falhas cometi, se Tua doce voz não quis ouvir. Reflita sobre tudo que você viveu nessa manhã. E se você precisar de se reconciliar com o Senhor, faça isso com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria.
nós não teremos culto hoje à noite. Estou certo? Teremos apenas os cultos da manhã, esse e mais o que vem após este. Em nome da igreja, em nome do pastor, desejamos a todos uma semana abençoada. Os pastores, o pastor Alcenir, os pastores estão aqui na igreja, suprindo as necessidades de cada um que precisarem. Desejamos que vocês possam retornar para casa em paz, em meio a tantas coisas que temos visto na nossa cidade. Aqueles que ainda vão viajar, como eu, que vocês possam seguir em paz para onde vocês vão, que o Espírito Santo de Deus caminhe com vocês esta semana, que o amor de Deus caminhe com vocês esta semana, e que a paz de Jesus Cristo caminhe com vocês durante essa semana e para o resto da vida de vocês, para o resto das nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo teu amor. Graças nós te damos, ó Deus, porque podemos olhar para frente e ver que o Senhor é o nosso objetivo. Não nos deixe, Deus, desviar desse teu caminho. E se porventura, Senhor Deus, nós tropeçarmos durante essa caminhada, que tu possas, ó Deus, nos sustentar, nos reerguer, nos levantar, e que tu possas, ó Deus, nos ajudar a continuar a nossa jornada. Pai, eu te peço que tu guardes a cada irmão aqui, que tu, Senhor Deus, abençoe a cada irmão. E se alguém nessa manhã teve o toque do teu Santo Espírito para continuar olhando para o Senhor como seu único e suficiente Salvador, para continuar olhando para o Senhor com o objetivo de que só o Senhor é Deus, ó Pai, que esse irmão, que essa irmã, ou aquele que nos assiste pela internet, possam sentir a alegria do Senhor nas suas vidas, ó Pai, que possam endireitar os seus passos e vibrar por saberem, ó Deus, que o Senhor está caminhando juntamente com eles. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo teu infinito amor. Nós choramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus então a todos abençoe. Podeis vos assentar.